Pode ser, meu povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta ao seu canal. Hoje, exclusivamente hoje, a gente está fazendo um vídeo de recomendação para vocês. Esse vídeo não é uma publi, esse vídeo é uma utilidade pública para todos os leitores da Bíblia. Se você tem interesse de ler a sua Bíblia toda em um ano, se você tem interesse em fazer leituras mais proveitosas da sua Bíblia, esse vídeo é para você. Por quê? Porque eu estou aqui com o achado do ano. Esse aplicativo é o achado do ano, gente. O nome do aplicativo é Bíblia Sagrada, é óbvio, mas ele é um aplicativo da YouVersion. Eu estava tendo muita dificuldade em vários termos. Primeiro, planos de devocional para fazer durante os meus devocionais. O que me levou a chegar nesse aplicativo foi que eu não tenho todas as traduções de Bíblia que eu gostaria. Eu tenho a nova tradução da linguagem de hoje, a versão internacional, eu tenho a revisada e corrigida da Almeida, mas algumas que eu gostaria de ter eu não tenho em mãos, que é a versão transformadora, que é aquela que a gente faz o Bible Club, e muitas outras que eu tinha interesse, principalmente na hora de comparar. E na hora que a gente vai fazer o estudo bíblico, é muito difícil quando você pega várias Bíblias para você ficar comparando. E aí foi aí que eu busquei um aplicativo e eu encontrei esse tesouro, gente. Esse aqui é um tesouro que a gente achou nesse ano. Vamos mostrar logo, sem delongas, que, como eu disse para vocês, é um aplicativo da Bíblia. Ele é da YouVersion e eu tenho a Bíblia da YouVersion na nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu não sabia que eles tinham um aplicativo digital. Aqui é a interface. A gente começa com o versículo do dia, então todo dia de manhã, quando você abre, tem o versículo do dia, e aí você pode compartilhar nas suas redes sociais. Aqui embaixo nessa interface, ele mostra mais ou menos como se fosse uma For You de redes sociais, então ele vai te mostrar algumas coisas que são novidades e algumas coisas que você já pesquisou. No meu caso, como eu já dei uma pesquisada nos planos aqui, eles aparecem algumas opções para mim. E também as medalhas. Conforme você vai fazendo coisas no aplicativo, eles vão te dando como se fosse uma recompensa de você estar lá. Tanto é que lá em cima você vê que tem um 4 e um raiozinho. Quer dizer que são 4 dias consecutivos sem furar que eu abro o aplicativo. Gente, isso aqui é uma vitória, tá? Porque é quase uma semana abrindo o aplicativo todos os dias. E eu não gosto muito de ler. Eu tenho um preconceito com livros digitais, porque eu não gosto, eu gosto da folha, eu gosto de pegar. Só que esse aplicativo, ele me surpreendeu muito. Por quê? Vamos lá, direto no que ele me surpreendeu. Essa é a Bíblia, esse é o layout aqui, como você pode ver. Esse é o capítulo 12 de Gênesis. Eu já gosto muito do layout dele, assim, porque ele é bem clean. Só que você pode aqui no fontes e configurações, nos 3 pontinhos lá em cima, mudar as fontes e a configuração. Por exemplo, se você quiser mudar a fonte, você pode mudar para qual você quer e a cor que você quer e tudo mais. Vamos começar pelos primeiros ícones. Você pode ouvir a Bíblia. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. E a voz não é aquela voz do Google travadona, sabe? É uma voz bem melodiosa de ouvir. Esse aqui é ótimo para quem não tem tempo, às vezes está dentro do ônibus e de fone, ou que está lavando uma louça e quer ouvir. Maravilhoso. O próximo ícone é pesquisar. E eu já usei ele algumas vezes. Por exemplo, você quer uma leitura de um determinado versículo que você não lembra, então você escreve uma palavra. Por exemplo, esses dias, a pregação lá na igreja era sobre Dorcas. E ele falou, só que eu não consegui entender onde era. Então, eu só pesquisei Dorcas, e aí ele mostra todos os versículos que estão escrito a palavra Dorcas ou que está relacionado a Dorcas. Os 3 pontinhos aqui que eu te mostrei, além de mudar a fonte, você pode ver o conteúdo relacionado.
E aqui, gente, aqui é a maravilha de tudo. Por quê? Porque tem vídeos relacionados ao texto que você está lendo. Entre os conteúdos que estão aqui está o Bible Project, que é um dos, na minha opinião, um dos mais criativos canais do YouTube para estudiosos da Bíblia, porque ele faz de uma forma interativa, desenhada, maravilhoso. Então, além dos vídeos aparecerem aqui, porque eles são parceiros da Wilverson, aparece também, às vezes, dependendo do texto, devocionais, pastores falando sobre isso. Então, tem muito conteúdo aqui, tá? Nesse conteúdo relacionado. E no salvo, você vê as anotações que você já fez do capítulo. Eu já fiz algumas anotações porque eu estudo antes para fazer o Bible Club para vocês. Algumas vezes eu faço a leitura e aí acabo fazendo algumas anotações. Então tem anotações minhas aqui. Essas anotações ficam públicas e depois eu vou explicar isso para você. O melhor de todos agora. Eu tô falando várias vezes o melhor de todos, né? Traduções. E aqui, gente, tem muita coisa. Mas quando eu digo muitas traduções, é muitas mesmo a todos os gostos. Tem a Ave Maria, tem a Católica, tem a versão internacional português de Moçambique, tem a Bíblia Livre, tem a Almeida Corrigida, a NVT, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tem todas as traduções possíveis que você possa imaginar. E você também pode mudar o idioma se você quiser ler, por exemplo, em inglês, espanhol, francês, escutar eles falando, dá. Então, você tem uma infinidade de idiomas que você pode escutar ou ler a Bíblia. Quando você clica em cima do versículo, ele sobe uma aba que é própria para você, para fazer anotações e marcações. Então, você pode salvar aqui com etiqueta. Então, você escolhe a etiqueta que você quer marcar. Ele tem várias etiquetas, como memorizar, adoração, pecado, desobediência, obediência, encorajamento. Você escolhe. Também tem anotação. E aqui me pegou muito, porque eu vou te mostrar. E essa é a situação que ela se encontra. Ilegível. Não dá para ler mais, porque eu começo a ler o que eu anotei, e aí vira aquela bagunça, eu não consigo mais entender, e eu tenho dó, porque antes eu não tinha dó de escrever nelas, mas hoje eu entendo que eu não tenho mais uma leitura limpa, porque eu sempre estou lendo as anotações que eu estou fazendo. Não que isso seja ruim, isso é muito bom, mas quando você quer fazer uma nova leitura, está poluído. E aí, esse aplicativo tem a opção de anotações que você pode escrever quantas vezes você quiser, sobre o que você quiser, pode marcar, pode fazer tudo. Então, quando eu tenho alguma coisa para escrever sobre o texto, eu faço a minha anotação. Vou escrever aqui só a anotação para você ver. Só para mim usar de exemplo, depois aí eu apago. Embaixo ele tem público, ou seja, você pode compartilhar isso com alguém, com seus amigos que te seguirão, e depois eu vou explicar sobre isso, ou com o público em geral que vê que usa o aplicativo, ou você pode deixar essa anotação privada, caso você não queira. Então, eu vou publicar como privado, só para você ver. E tá salvo. Aqui ficou só uma marcaçãozinha azul ali em cima do número 1, que quer dizer que você tem uma anotação aqui. Anotação também você pode deixar de outra cor, por exemplo, para que você saiba que a sua anotação está aqui. E aí ela fica, no caso ali, ela ficou roxinha porque eu tenho outra anotação dela. Você pode comparar, e essa aqui é a top 1 das coisas. Você pode comparar o versículo apenas. Então, aqui está as que eu mais gosto, porque você seleciona qual que você quer que sejam as comparações das versões. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a versão transformadora, a NVI, e aqui estão todas o versículo em várias traduções para que você as compare sem estar com 30 Bíblias na sua mão.
E isso aqui muda tudo. E aí você pode ou adicionar mais versões fora essas, ou ver os próximos versículos. Por exemplo, o que está escrito aqui, eu quero ver o que está nos próximos versículos, você pode comparar as versões. E aqui eu acho que terminamos. Agora vamos para outra parte. Planos. Planejamentos para que você faça a sua leitura bíblica ou alguns devocionais de forma guiada. Isso quer dizer que você vai encontrar sobre tudo da Bíblia de forma guiada. Gente, aqui já estão alguns planos, 2 que eu comecei a fazer ontem e alguns que eu dei uma olhadinha, mas você vai no encontrar planos, porque a primeira aba que aparece é os meus planos, então a segunda é encontrar planos, e aí há vários planos de oração por tema. Por exemplo, aqui em cima está sobre futebol por causa da época da Copa, e também tem sobre namoro e por causa do Dia dos Namorados que está vindo. Então, eles colocam em alta aqueles que estão os assuntos mais comentados e ou por temas embaixo. Gente, eu quero só mostrar esse aqui para você, que é o de Salmos e Provérbios em 31 dias. Cada dia do mês ele aparece o que você vai ler. Então, automaticamente, quando você abre, por exemplo, é o Salmo 1, e aí você vai na setinha do lado e já vai para a próxima leitura. Então, você vai ler ela em ordem. Depois, Salmo 61, e depois Salmo 91, e depois Salmo 121, e por último, Provérbios 1. Então, você vai ler várias leituras simultaneamente para você conseguir ler em 31 dias. Então, você vai fazer todas essas leituras em um dia. E alguns deles aparece até um devocionalzinho, assim, para você ter uma base, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o que eu estou fazendo, o de estudo da Bíblia. Então, tem os salvos, os concluídos. Eu salvei vários já, porque eu já vou fazer vários, com certeza. Tem ler a Bíblia completa, então você lê ela por partes, por exemplo, começa por Pentateuco, históricos e assim vai. Ou tem uma parte que você lê os evangelhos, as cartas, e assim você lê por dias. Mais tempo você fazer em 35 dias, tem vários. Aqui, ó, como estudar a Bíblia, descubra como estudar a Bíblia, e aí é um outro canal que tem no YouTube também. Eu já fiz ele 2 dias, falta apenas um dia que eu vou fazer hoje, mas ele tem um devocionalzinho com umas explicações, e aí depois a leitura bíblica para que você possa entender aquilo que ele explicou. Gente, assim, o mel, tá? Próximo ponto é descubra. Então aqui você pode fazer várias pesquisas, tanto em planos, vídeos, igrejas e parceiros. E eu já vou explicar igrejas e parceiros, mas o planos e vídeos você já viu que estava nas explicações anteriores. Então você pesquisa por tema, ou por texto, ou por plano, ou por vídeo que você quer assistir. E agora a gente explica o que é parceiros e igreja. Primeiro, parceiros são pessoas que são criadoras da plataforma. Normalmente são igrejas e instituições. E também igreja, mas por que tem igrejas aqui? Porque quando você entra no seu perfil, você monta o seu perfil, você pode adicionar a igreja que você pertence, por exemplo. Aqui é as igrejas que estão próximas de mim, então eles aparecem todas as igrejas para você fazer parte de uma comunidade, e aí as pessoas estão dentro dessa comunidade. Eu não tenho ninguém aqui porque a minha igreja não está aqui cadastrada, mas quando você entra, por exemplo, na igreja do Celeiro, que é perto da minha casa, há muitas pessoas aqui e você pode adicionar elas ao seu perfil, ou seja, é uma rede social. Então você pode adicionar e você pode compartilhar suas leituras junto com elas. E você pode compartilhar o seu perfil, inclusive esse é o meu. Se você tem interesse de ser o meu amigo na Bíblia, você pode ser, e aí a gente vai compartilhar as nossas anotações. Entra, amor. Mas eu não queria bolachinha, mas pode ir. Não devolve a bolachinha. Não, mas eu vou querer. Você fez segura com tanto... devagar, segura devagar. Você fez com tanto carinho. Cheio. Café com Deus, pai. Café com Deus, pai. Com bolacha.
Gente do céu, Deus é bom, o diabo não vale nada, hein? Que delícia. Espero que essa dica tenha acrescentado. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria mostrar todos os detalhes pra vocês, porque eu fiquei muito tempo remexendo nisso aqui. E eu queria mostrar pra você o quanto pode ser útil isso pra sua leitura. Então, não há desculpa agora. Se não tem Bíblia de papel, se você tá dentro do ônibus, em casa, fora de casa, o celular com certeza está sempre na sua mão. Então, você pode usar esse aplicativo. O link desse aplicativo tá aqui na descrição e eu vou deixar também no primeiro comentário. Então você entra, baixa e me adiciona como sua amiga, porque eu quero compartilhar com você as suas leituras bíblicas, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos leitores da Bíblia. Se inscrever nesse canal para sempre saber quando tiver leitura bíblica e dicas como essa. E me seguir nas redes sociais, porque é muito importante, já que você me ajuda e me influencia como influenciadora. Eu acho que é isso. Fica com Deus aí. Beijo!